O Gente da Gente está no ar. E esse programa foi idealizado justamente para destacar aquelas pessoas que fazem parte da história da cidade, que viveram situações em determinados momentos de suas vidas que enaltecem, né, não só o próprio currículo, mas a prestação de serviço e aquilo que Divinópolis mais tem, que é o talento de sua gente. Nós estamos recebendo hoje aqui uma pessoa muito conhecida, uma das pessoas com quem eu trabalhei, de grande competência, de grande capacidade, né? Uma excelente mediadora, porque você tem que ter um bom mediador para resolver os problemas. Sandra Helena. Um grande abraço, Sandra. É um prazer, Garcia, estar aqui. Fiquei muito honrada com o seu convite. Ô Sandra, eu gostaria que você começasse falando da sua história, não é? Da sua infância, dos seus pais, porque a família, como dizia o saudoso padre Olavo Cabral de Souza, que trabalhou conosco, a família está em primeiro lugar. E, de fato, ele tinha muita razão em dizer isso, né? A família está em primeiro lugar. Eu não sou nascida e criada em Divinópolis, filho do Sebastião Honório. Foi muito conhecido pelo fato de ter trabalhado com futebol, né? Aqui no Amador, na LMDD, foi juiz, foi técnico. E Helena, a minha mãe, que nos ensinou tudo, né? Papai nos ensinou a honradez e a mamãe nos ensinou o bom senso com tudo, mesmo sem uma formação formal, né? Sem uma formação acadêmica, mas a mamãe tinha ela estava à frente do seu tempo. Tive 6 irmãos, a Sônia, a Selma, o Sérgio, o César, a Sílvia e eu, né? E hoje sou casada com Juarez de Oliveira e tenho o filho Marcelo, a Bruna Laura e o meu neto Vitor Gabriel. Só para quebrar o gelo, né? Você falou que seu pai foi árbitro da Liga de Desportos. Tem alguém na família que trouxe esse no DNA? Tem sim. A Bruna Laura é árbitra, né, hoje, árbitra da Federação Mineira, e ela, né, esteve afastada esse último ano, mas curiosamente, quando ela foi fazer o teste e foi buscar informações para poder fazer o curso e depois o teste, eu me lembro que quem nos atendeu perguntou para ela assim, de onde que ela tinha tirado essa ideia de ser árbitra, né? E aí nós lembramos do papai. E tem um caso curioso nisso, que quando o papai parou de mexer com futebol, ele tinha uma camisa e a gente lembra que a mamãe guardou e falou assim, eu vou guardar essa camisa aqui para algum dos meninos que quiserem trabalhar com futebol, né? E foi justamente a Bruna. Uma história realmente muito interessante e muito curiosa. Sandra, eu gostaria que você falasse da sua formação, do seu profissionalismo, dos cursos, né, daquilo que você vem ao longo do caminho da sua existência, sempre aprimorando. Na verdade, Garcia, eu, embora venha de uma família muito simples, mas esse esforço da mamãe foi exatamente para pagar os nossos estudos, eu tive muita sorte na minha vida, porque eu trabalhei com pessoas muito boas, muito conhecidas. Trabalhei na Estilo, com João Francisco, trabalhei na Memil, né, com o Rafael Assunção, com o Antônio Vaz, com o José Agostinho, com o Júlio, eram os 4 irmãos. Trabalhei depois no grupo Jaime Martins. E de todos eles, eu tive uma escola muito grande. Aliás, preciso registrar também o meu primeiro emprego administrativo, que foi na Ferragista, do Galba e do Geraldo. Mas eu trabalhei com uma pessoa lá, que é o Sr. Geraldino. O Sr. Geraldino que jogou no Atlético. Ah, sim, no Estrela. Trabalhou no Estrela, jogou no Atlético, mas foi assim um professor para tudo, né? Eu era muito jovem e ele foi um professor para tudo. E depois eu trabalhei no Grupo Jaime Martins. De todos para mim foi uma escola. Agora, no Grupo Jaime Martins, eu fiquei 10 anos dirigindo as rádios Divinópolis e Candidez, e depois 4 anos dirigindo aqui a TV Candidez, né? Tudo uma escola, tudo um aprendizado, mas a gente vai adquirindo a experiência e começa a devolver aquilo que você recebe. É bem amplo o seu universo.
Então, eu não poderia deixar de perguntar qual o segmento que você mais gostou. Bom, eu tenho 2 segmentos que eu gostei muito, até por causa de lidar com o povo, de atender, de encaminhar, de tentar resolver, né? Um é o da rádio, porque ele é múltiplo, né? Ele é completo. Você atinge todas as pessoas, de todos os níveis. As pessoas vêm no rádio atrás de todo tipo de informação. Hoje não vem tanto pessoalmente como na nossa época, né? em função das mídias, da facilidade das mídias, mas na época a gente recebia muita gente, fazia muita promoção, e era realmente um mundo assim, fantástico. Eu me lembro, você é do esporte, e eu me lembro que, e voltando aqui, né, no futebol, lá em casa a gente sempre gostou muito de futebol. Todos nós sempre acompanhamos futebol, os irmãos, as irmãs, tudo. E eu me lembrava o seguinte, da dificuldade das transmissões, por exemplo, na rádio, dos jogos, dificuldade de equipamento, e eu ouvia de casa as transmissões da Rádio Divinópolis do futebol, aquele ping-pong perfeito, né? Onde as pessoas não tinham a menor noção da dificuldade que era. No entanto, o profissionalismo, ele saía lá em cima. Muito bonito, muito bacana. E assim como todos os outros locutores que têm o dom do improviso, o dom da comunicação, o rádio, por isso que ele não é superado, né? Ele é uma mídia que ele integra com tudo. Você faz tudo ouvindo rádio. Então, isso foi um momento muito bacana. Da mesma forma, a TV, que também... A TV um pouco mais, né? Porque ela mexe um pouco mais com a vaidade das pessoas, pelo fato da imagem, de ser vista. Te vi e tal. As pessoas ficam envaidecidas com isso. E a TV Candidez, ela veio para preencher uma lacuna muito importante, que é para falar de Divinópolis, que é para falar dos talentos de Divinópolis, para mostrar Divinópolis e para que o divinopolitano se sinta orgulhoso dela, né? Tanto que tantas transmissões são feitas ao vivo, a TV Candidez tem o seu espaço, tem a sua liderança por aí também. Você falou, né, com muita propriedade sobre a sua atividade radiofônica, né, a sua incursão na história da televisão e do rádio divinopolitano. Mas eu, como antigo colega seu, velho conhecido, sei que a política tem um lugar especial no seu coração. Você secretariando o saudoso Jaimão, você secretariando Dona Maria, né, da geração mais nova, o Jaiminho, você sempre, não é para estar na presença não, sempre o fez com muita competência e muita atenção, minimizando os trabalhos dessas pessoas que foram ligadas a você através da política. O que você destaca nesses momentos de política na sua vida? De fato, a política é a outra ponta que me agradou muito, né? Eu fiquei feliz esses anos todos trabalhando com a política, exatamente por lidar com o povo, né? Como eu falei lá no início. Mas ali no grupo, além na política eu trabalhei direto mais com o Jaime, né? Primeiro, e depois com a Dona Maria. O deputado pai, eu não cheguei a trabalhar diretamente com ele. Eu cheguei a atendê-lo em algumas coisas, mas eu ainda estava na rádio, né? Na direção da rádio. Mas na política, você atender as pessoas, você fazer um trabalho principalmente de entendimento. Porque o que acontece? As pessoas querem pedir as coisas aos políticos, mas nem tudo pode ser feito, né? A gente não consegue encaminhar tudo. Isso que eles chamam de clientelismo, assistencialismo na política, na verdade não chega a ser isso, né? Falta informação para as pessoas. Então, quando elas vão no gabinete para pedir alguma coisa, né? Eu me lembro, por exemplo, quando surgiu o FIES, quando surgiu algumas coisas, era um desconhecimento tão grande que as pessoas não sabiam como fazer, e isso acontece muito ainda hoje, né? Então, lá nós tínhamos essa orientação que o que é não, é não. Porque o que é ilegal, você não pode falar com a pessoa que você vai arrumar e nem dar o tapinha nas costas, né? Mas você pode, tecnicamente, explicar à pessoa uma forma, dar um caminho.
Então, isso eu gostava muito de fazer. Eu sempre fui de estudar muitos ministérios, muitos programas. E isso não passa só pelo cidadão comum, não. Isso passa também pelos órgãos que precisam de gestão, que precisam de recursos e que não sabem o caminho. Muitos não sabem o caminho, trabalham anos a fio, ligados às vezes à administração pública, e não sabem como lidar. Então, principalmente os municípios menores, os municípios pequenos, que os recursos para você buscar são muito burocráticos e precisavam muito de orientação. Essa era uma parte que me agradava muito. A política também mexe muito com a vaidade das pessoas, né? É preciso ter equilíbrio para que você se destaque sem passar na frente do político. O político, ele é o detentor do voto, né? Ele é o escolhido do povo. O que você faz é ser a sua memória, é ser o seu suporte, porque ele lida com milhares de pessoas, né? Então, ele tem que ter uma estrutura atrás para poder ajudá-lo e para poder estar sempre com a informação pronta para ele. É uma belíssima explanação sua na atuação desse campo político. Agora, aquela pergunta assim, meio apimentada e de foro um pouco mais íntimo. Você se sente frustrado em algum ponto? Você acha que está faltando alguma coisa, por exemplo, reconhecimento? Ou tudo isso se encaixou de maneira natural e você, hoje, é uma pessoa feliz? Não, eu sou uma pessoa feliz, sim. Não, o ser humano está sempre querendo um pouco mais, né? Ele sempre acha que merece mais, ele quer ser um pouco mais. Mas eu aprendi com o trabalho na política, porque você tem que ter muito equilíbrio, você tem que ter muita paciência, né? Você não pode sair estourando com as pessoas. Como você não pode em lugar nenhum, seja no comércio, mas na política, isso é mais cobrado, né? Se você não é bem atendido, não é bem recebido, isso é mais cobrado do que você ser maltratado no comércio, né? Mas eu penso que eu ainda estou em tempo de ser ainda mais aproveitada com a experiência que eu acumulei. E aproveitando aqui para completar a parte política, a Dona Maria, eu sempre também trabalhei com a Dona Maria. Estando no grupo, desde o princípio, desde 86, eu atendia muito Dona Maria. Dona Maria sempre teve muita demanda, muito antes dela ser vice-prefeita, né? Ela sempre ajudou muitas pessoas, na parte principalmente de saúde, e ela me demandava muito. Mesmo estando no gabinete, ela me demandava muito também. Mas quando nós fomos para o gabinete como vice-prefeita, eu fui chefe de gabinete dela lá, né, na prefeitura. E ela fez um trabalho muito bom na época, porque ela tem um network, tinha um network fantástico, daqueles políticos antigos todos, né, da época de Francelino, da época de Eliseu Rezende, e que ela não tinha portas fechadas, né? Nós fomos a Brasília, assim que ela assumiu, e ela, quando ela entrava nos gabinetes, no gabinete do senador, por exemplo, do senador Francelino, na época, ela fala isso. Francelino, hoje eu não vim pedir, eu vim buscar. E ela fez isso com vários. Ela é muito sincera nisso, E ela fez isso com vários. Com ele Costa fez a mesma coisa. Então, de uma tacada só, ela cobrou de todos. Ô, Sandra, você gostaria de voltar a... Porque o Brasil, não é? O Brasil é um país diferente de todos. E aqui no Brasil, né, os valores costumam ser muito invertidos, não é não? Então, por exemplo, a gente chega numa determinada altura em que os outros confundem experiência, competência, capacidade com velhice, para ser mais direto. É ou não é? Os caras que acham que eu sou velho. Você sente isso? Não, absolutamente. Eu sou de abril de 60, eu faço 60 anos o ano que vem. Para ser sincera, eu nunca me preocupei com essa coisa da idade, assim. Eu vivo a idade bem, todas as idades que eu tenho. É a mesma coisa que eu falo do casamento, do relacionamento a dois. Você tem que viver bem
todas as fases que você está, de namoro, de noivado, de casado, de avô, de pai, de mãe e tal, para você poder ficar feliz. Eu também faço isso na minha vida profissional e tudo. Eu não acho isso, não. E, aliás, você toca num tema muito importante, que daqui a pouco nós vamos falar, né, da uma última parte de projetos, que é exatamente a questão da velhice, né? As pessoas hoje, elas não se preocupam com isso, mas passou de hora de preocupar, né? A faixa etária, a pirâmide invertida, hoje faz com que a gente corra, porque 2025 está batendo aí, teremos já mais velhos do que jovens. Eu estou perguntando isso porque isso é uma grande dificuldade que a pessoa, não vou nem falar mais velha, que a pessoa mais experiente sente, não é? Então, se fosse uma renovação com competência, não é? Mas a gente sente que o nosso nível não é dos melhores, né? É uma renovação que fica devendo muito, né? O que acontece com isso é essa mídia imediatista, né? Ela celebra muito o novo, o jovem, o imediato, o ágil, né? E ela, com isso, ela deixa o experiente para trás. E, na verdade, nós não temos essa educação para isso, para valorizar o mais velho, né? O idoso, o experiente, na verdade. Porque esse projeto que eu escrevi, ele trata exatamente disso. Ontem mesmo eu falava sobre a questão das casas asilares, lá por causa da Vila Vicentina, inclusive. Não há mal nenhum, gente, que a família coloque o seu idoso, o seu pai, a sua mãe, no asilo. O mal que tem é o seguinte, é colocar lá e não voltar mais. Lá, todas as casas asilares que nós temos, o nosso idoso é muito bem tratado, muito bem alimentado, muito bem cuidado. Vejo isso quase todos os dias, em todos que eu já fui e vou. Só que é o seguinte, ele sofre de solidão, falta-lhe protagonismo. O padre Reginaldo Manzotti, olha que eu não sou muito bento não, né? O padre Reginaldo Manzotti, de vez em quando eu pego uma carona, a mulher está lá ouvindo o programa, a dona Sara, aí eu fico, né, fico lá pegando uma carona e tal. E o padre Reginaldo Manzotti fala uma coisa interessante, né? Nós temos que rezar realmente para o idoso, aquele que precisa da nossa atenção, mas temos que rezar mais ainda para o cuidador, que tem que ter paciência. Tem que ter paciência, tem. Agora, fechando aqui um pouco dessa parte profissional, eu vou voltar um pouco aqui no Grupo Jaime Martins pelo seguinte. Lá eu trabalhei com a multiplicidade de áreas, porque eu trabalhei, por exemplo, com o Luiz Cláudio, quando ele... O Bezerro. O Bezerro. Na FENASSER, ele instituiu o camarote VIP, né? Então, eu coordenei os camarotes com a Marisa na época. Foi uma experiência muito boa. Quando eles fizeram também os leilões de gado, eu também trabalhei na equipe de produção, também com a Marisa. Eu fiquei encantada, eu nunca tinha visto a produção de um leilão de elite, né? Assim, achei fantástico. O meu período com o deputado Jaime Martins, eu fui chefe de gabinete dele esses anos todos, né? Que era uma carga realmente pesada, muitas campanhas difíceis, né? Teve campanha da gente trabalhar com mais de 100 municípios e não tem hora. Eu brinco às vezes com o comércio, que o Natal no comércio é uma campanha política deles, porque é sem noção o tanto que a gente trabalha. Eu fico assim, né? Nunca tive a oportunidade de conversar desse jeito com a Sandra. E nesse programa aqui eu estou conhecendo muito mais dela do que eu já conhecia da competência. Não estou fazendo média. Onde você for, se você me levar, eu acho bom. Mas você está de parabéns pelo seu amplo leque de conhecimentos. Uma profissional que, né, pode e deve estar presente no mercado de trabalho em tudo isso que ela falou conosco aqui. Nosso programa não é muito longo, é um programa mais curto. Esteja à vontade para você acrescentar o que você quiser. Bom,
Depois que eu saí do gabinete, né, o gabinete do deputado Jair Martins Filho, ele nem encerrou as atividades no dia 31 de janeiro deste ano. Então, a partir do dia 1º de fevereiro, eu atualizei o meu currículo e eu passei a trabalhar em face da experiência que eu adquiri, principalmente na captação de recursos, de entender os recursos federais, os recursos estaduais, e apaixonada com os projetos de cultura, na Lei de Incentivo à Cultura, eu passei a trabalhar com consultoria de projetos. Estou hoje com algumas horas técnicas contratadas para me poder pensar soluções para a Vila Vicentina, pensar soluções para o projeto Quero Viver 2. Então, estou trabalhando nessa consultoria. E fiz ao longo da minha vida muitos projetos, muitos. Me especializei na Lei Rouanet. A Lei Rouanet ela é de 91 e meus primeiros projetos na Lei Rouanet, Contos de Natal e Cantos de Natal, foram de 97. E de lá para cá, eu fiz muitos projetos. A dificuldade que hoje ainda existe de buscar e de captar os recursos da lei de incentivo. O que o empresário, eu não sei se ele não percebe ou se ele não tem tempo, ou o contador não consegue ser um pouco mais incisivo, porque, na verdade, o Sérgio Bibiano fez a campanha do FIA belíssima quando ele fala: isso não é uma doação, isso é uma renúncia. Esse recurso ele já não é mais da empresa e nem da pessoa física do imposto que ele vai pagar. Ele está renunciado pelo governo. Ele é do governo, ele já é do governo, mas ele abre mão, ele incentiva. E isso é belíssimo por quê? Porque todo imposto de renda que vai e que não é aproveitado, ele vai para um fundo comum, né? Ele vai para o Fundo Nacional. Mas quando ele destina para um projeto, para uma ação aqui de Divinópolis, da sua região, o que for, tanto para o FIA, como para o Fundo do Idoso e para a cultura, né, para o incentivo à cultura, você vê onde que o seu dinheiro está indo. Você pode acompanhar, você pode participar. Então, é preciso que o empresário ele tenha consciência disso e ele tenha vontade de fazer isso. Você imagina quantas pessoas... Aliás, eu queria ter buscado, até porque o Sérgio falou isso numa reunião que nós tivemos esses dias, o Sérgio Bibiano, lá do Sindicato dos Contabilistas, a quantidade de pessoas que pagam imposto de renda. Então, não importa, gente. Se é 50 centavos, destina para um dessas áreas que tem esse incentivo, né? Então, hoje eu estou com um projeto pronto, que é o Caminhos de Luz, que é um festival de corais, para o Natal de 2019, que é um trabalho para a CDL, uma realização da CDL, e estou com o programa do idoso, que eu falei há pouco agora para a gente poder tentar trabalhar. Estamos com possíveis incentivadores, né, patrocinadores, que é um grupo muito bom, e acho que vamos conseguir fazer para poder melhorar essa situação na nossa cidade também. Muito obrigado, Sandra. Eu gostaria de lhe dar um abraço, não é? Respeitoso, viu? E até conheci um outro lado seu que eu não sabia, de tanto conhecimento em diversificadas áreas, né, da sua atuação. Muito obrigado, foi um prazer incomensurável e parabéns. Garcia, obrigado a você. Esse conhecimento ele vem dessas áreas todas que eu trabalhei, mas principalmente do gabinete, onde as demandas são muito grandes, ligadas inclusive a muitos municípios, né? Mas eu te agradeço muito. Se você precisar, nós estamos à disposição, tá? Aqui na rádio eu tenho um carinho muito grande pela rádio, pela TV. E eu gostaria, inclusive, de participar novamente de alguma forma. Muito bem. Sandra Helena, gente da gente.